O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus se manifestando a Maria Madalena, uma mulher que chora. E a ela é perguntado 2 vezes: mulher, por que você chora? Chorar é uma experiência que todos nós conhecemos, todo mundo já chorou. Talvez muitos estejam chorando e todos nós choraremos, ninguém tem dúvida disso. E Maria chora por algum desconsolo, né? Por alguma ausência. E Deus pergunta então a Maria, mas pergunta a nós: por que você chora? E aqui tem algo: chorar em si não é o problema. O motivo é que precisa ser investigado. E existem choros que são abençoadores para nós. Existem coisas que de fato devem chorar, nos fazer chorar, né? Chorar é uma capacidade que a gente tem de reconhecer às vezes a gravidade das coisas, a beleza das coisas, a dor do outro. Mas ser ou viver no chororô, como a gente diz, né? Ou choramingando coisas, pode ser uma doença da alma. Ao mesmo tempo que o choro pode ser um espaço para a gente reconhecer a Deus e se encontrar com Deus. E é então essa Maria, que está diante do túmulo de Jesus chorando, o choro dela é um choro saudável. E o choro dela é um choro necessário. Mas vamos ao Evangelho. Primeiro diz então que ela olha para dentro do túmulo e chora, não vê Jesus. Mas ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Então um túmulo de Jesus, um túmulo onde se entra em pé, né? Diferente dos nossos túmulos que a gente coloca no chão, era colocado na parede. Portanto, ela vê como que uma bancada onde fica ali o corpo de Jesus, e tem um anjo, diz aqui, né, vestido de branco, que ela nem reconhece como anjo, talvez ali com aspecto, né, humanizado, mas está um a cada ponta dessa bancada, um em cada ponta do túmulo, 2 anjos ali. E isso para nos dizer, São João quer nos dizer com isso, que em Jesus e no corpo morto e ressuscitado de Jesus,
que na sua paixão e ressurreição, que no seu túmulo vazio, nós temos a nova arca da aliança, a nova aliança de Deus com o ser humano. Tudo aquilo que do Antigo Testamento foi superado e atualizado. Porque quando Moisés constrói a arca da aliança para acompanhar o povo na travessia do deserto, e dentro da arca da aliança iam as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, ficou depois o cajado de Moisés e um pedacinho do maná do deserto, o pão que alimentou o povo no deserto, e o povo carregava aquilo fisicamente. E por muito tempo na vida de Israel, a grande questão era onde guardar a arca, como não perder a arca, e a grande necessidade de recuperar a arca quando perdiam a arca nas guerras, nos combates. Os inimigos vinham e diziam: eles sem a arca não é nada, roubemos a arca. E sempre foi um sinal até do castigo de Deus quando o povo ficava algum tempo sem a arca da aliança. Quando a arca é feita, Deus diz a Moisés: você vai colocar um querubim, um anjo, né? Fazer um anjo de bronze, 2 anjos de bronze. E você vai colocar um em cada ponta da arca, para ser o sinal de que aquilo que vai na arca é divino. Não é só uma relíquia, uma lembrança, é muito sagrado e comunica a presença de Deus. Então Maria, quando olha o túmulo vazio, vê ali 2 anjos, um em cada ponta. Porque Jesus é a nova arca da aliança. E na ressurreição de Cristo, no corpo glorioso que não se vê, porque parece uma arca vazia agora então, né? O túmulo de Jesus é uma arca vazia. E por que vazia? Porque agora o Senhor, pão da vida, maná do deserto, nos acompanha, não geograficamente falando, como era a arca da aliança. Se a arca estava, Deus estava. Se a arca não estava, Deus não estava. E Deus só estava onde estava a arca. Jesus ressuscitado agora, porque ressuscitado, está em todos os lugares, está em todos os corações. É por isso que a nova arca da aliança é o túmulo vazio. Porque nesse nada do túmulo vazio está a presença em todo aquele que crê e que recebe o batismo. E é isso que Maria está vendo e, por óbvio, não está entendendo, porque não é hora de entender tudo isso, mas vai entender mais na frente, né? Então, no túmulo vazio de Jesus, no vazio, está a presença em cada pessoa daquele que resume a lei, os profetas e é o verdadeiro pão da vida, Jesus Cristo. Se você fosse católico mesmo ou tivesse se acordado, você já estava aplaudindo o que o padre está te explicando, que você não fazia nem ideia disso. Protestante não crê nisso e você com essa cara de não sei se não veio. Mas já acabou o aplauso? Assim? Só porque eu mandei? Nossa, eu estou pregando para Mormon hoje. É a igreja do Jeová aqui, do Mormon. Onde é que eu estou? Eu errei o rumo. Você é protestante, filho? Bate tua palma aí, faz favor, igual todo mundo. Vamos ajudar ele, todo mundo, bate palma. Isso. Muito bem. Muito bem. E é nessa arca da aliança, que é o túmulo vazio e o corpo glorioso do Senhor, e é diante disso que vem a pergunta então: mulher, por que choras? Perguntam os anjos. E aí vem, que choro bonito. Eu choro porque levaram o meu Senhor e não sei onde Ele está. Por que ela chora? E aqui está. Nós vamos ouvir ainda essa semana e alguns domingos para frente, por exemplo, o evangelho dos discípulos de Emaús, que voltam tristonhos, cabisbaixo, e aí Jesus entra no caminho e pergunta assim: o que vocês conversam pelo caminho? E eles iam choramingando, eles começam a dizer: ah, Jesus que morreu, papapá. Aí eles soltam a pérola: nós esperávamos que ele fosse, mas já faz 3 dias que ele nada, não sei o que tem, não sei o que é, então eles estão voltando para casa. Como que chorando? Chorando Jesus? Chorando o meu Senhor? Não. Chorando o que eles esperavam, mas não deu certo. E aqui está então essa Maria, essa Madalena, que é colocada sobretudo no Evangelho de João como a discípula madura e perfeita, apóstola dos próprios apóstolos. Tem 2 choros na vida então, meus irmãos, grosso modo, diante de Deus inclusive.
Aquele que chora o que queria e não alcançou, o que pediu e Deus não deu. Aquele que chora a si mesmo. E aquele que chora o Senhor. Por que você chora, Maria? E ela não diz, porque eu achei que ele ia libertar Israel, deixei tudo para seguir ele, dei com os burros na água. Se eu soubesse, não tinha vindo. Não, ela não está chorando ela e as suas ambições e as suas expectativas. Ela está chorando o Senhor. Levaram o meu Senhor, não sei onde o colocaram. Ela está chorando Jesus. Coitadinho, cadê o corpo dele? Já morreu daquele jeito, nem velório vai ter. A pessoa que chora Deus, a pessoa que sente Deus. Levaram meu Senhor, não sei onde o colocaram. Então ela se volta e vê Jesus em pé. E aqui tem todo um mistério, né? O corpo glorioso de Jesus. É Jesus, ele fala, ele toca, ele atravessa a parede, ele come, ele bebe, dá para ver que tem alguém, ela não se assusta achando que é um fantasma, é alguém, mas não consegue reconhecer que é ele, é o corpo glorioso. Como é que é isso? Tem que morrer e esperar a ressurreição do último dia para saber, portanto não nos compete. Devia nos contentar saber que todos nós, e o próprio Cristo já tem, todos nós, os que ressuscitarem para a vida, vão ter um corpo glorioso. No céu nós vamos ser nós mesmos. Essa é a ressurreição. Nós não vamos diluir no nirvana dos budistas, no karma não sei de quem. No céu você é você. Nós somos pessoas e vamos ser sempre pessoa. Portanto, olha lá, ele fala, ele é um ser. Agora é difícil de reconhecer que é ele, né? Isso é um mistério. Mas vamos lá, ela olha, não reconhece que é Jesus, pensa até que é o jardineiro, diz a palavra. E Jesus, aí aqui vem o choro, né? De novo. Mulher, por que você chora? A quem você procura? E ela de novo vai dizer, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Portanto, meus irmãos, essa Maria Madalena nesse evangelho nos mostra que existe uma ressurreição para acontecer dentro de você e dentro de mim, que passa pela lágrima. A lágrima da ausência de Deus é a purificação da fé. A grande maioria de nós ainda não passou por isso. Às vezes a gente fala assim, eu estou na noite escura, esses termos da mística e dos santos que vão se tornando comum para nós, aí a gente pega para dizer, eu estou na noite, meu irmão, não está na noite escura, a grande maioria de nós não sabe nem o que é isso. Muitas das nossas noites escuras não é nada mais do que a nossa carne gritando contra os nossos compromissos, das nossas mágoas e das nossas vaidades, das nossas invejas e dos nossos ciúmes, dando trabalho para ser curado, aí vem alguma sequidão espiritual. Você começa algo tão fervoroso, não vai uma semana, você fala, por que eu fui prometer que eu ia fazer 40 Pai Nosso, 40 dias, gente? Minha Nossa Senhora, eu não vou terminar isso. Você fala, padre, eu estou numa noite escura. Isso não é noite escura não, isso é carnalidade gritando mesmo e a gente precisa vencer. Mas o que Maria está vivendo aqui já é uma etapa da vida espiritual que todo mundo vai precisar passar. Onde é que está Deus? O Deus que some. Some, mas a pessoa não fica em casa, nem nas esquinas, boquejando e arrumando culpado para a sua distância de Deus. Hoje tem muitas pessoas que não sabem mais onde está Jesus, ou que pelo menos estão longe dele. E por que eles estão longe dele? Aí ele vai te dar uma lista de gente que não presta. Aí ele vai te dar uma lista de situação difícil da vida financeira, da saúde, das decepções e das desilusões. Isso não tem nada a ver com purificação. Aliás, isso é feio. Aliás, isso é triste. É digno de pena. Quando alguém na sua caminhada espiritual tropeça em si mesmo, tem nada de noite escura, deserto espiritual. Isso é para quem evoluiu um pouco. Mas quem evoluir um pouco para evoluir um muito, precisa passar por isso aqui. Esse choro, Deus some da nossa vida. A gente não reconhece mais Ele. Mas quando não reconhece e quando some, diz, como ela diz para o jardineiro, que ela acreditava ser o jardineiro, né? Onde é que Ele está? Me fala que eu busco, em lágrimas.
Me fala como é que eu resolvo essa distância que eu sinto de mim em relação a Deus, e eu busco na madrugada e em lágrimas. É a purificação da fé. Que quem não passou vai ter que passar, e a gente não passa uma vez só. Quando Deus tira os apoios da fé, a fé fica sem apoio. Ela está sem apoio, tadinha. O túmulo está vazio. O ressuscitado parece mais um jardineiro do que Deus. Nem o olho enxerga. Falta os apoios da fé. Então é uma noite escura que ela está vivendo. E que todos nós vamos precisar passar por isso para de fato ter fé. Quando a fé fica sem apoio, sem nada. E ela chora. Chora em primeiro lugar de tristeza por Jesus. Em segundo lugar, porque ela se sente longe dele e sem apoio, sem alegria nenhuma. Ela diz: me fala onde é que Jesus está que eu busco. Em lágrimas e na madrugada, porque isso aqui tudo é antes do sol nascer. É a alma pronta, sedenta, desejosa para buscar a Deus, sem apoio nenhum. Porque ela está sozinha aqui, né? Diz então São João que ela está sozinha. É aquele momento da fé onde não adianta ninguém pôr a mão na tua cabeça. É aquele momento da fé onde não adianta mais nada a não ser a lágrima e a madrugada. É você que se resolve. Você que se acerta com Deus. Você que se explica de dentro para fora e busca. Não tem mais ninguém para orar por você, fazer por você aquilo que só você pode. Em lágrimas e na madrugada, portanto, na penitência, na firmeza, na busca, fora do conforto, madrugada e lágrima. Duas coisas que mais ou menos até atrapalham os próprios olhos mesmo, né? Da nossa fé. E tudo isso, meus irmãos, é processo de conversão na nossa vida. Quando nós ouvimos ali a primeira leitura de Pedro, né, falando no dia de Pentecostes, porque a plenitude da ressurreição acontece no batismo do Espírito Santo. Por isso que agora nós já estamos nos preparando para Pentecostes. E por isso que agora, meus queridos, terminada a quaresma, não é tempo também de... Agora eu rezo quando? Quaresma do ano que vem? Não. A gente está na alegria da Páscoa, mas esse tempo pascal que nos leva para o Pentecostes, também é tempo de oração. E também é tempo de madrugada e penitência. Porque a plenitude do ressuscitado em nós, e o último presente de Jesus, é após a ressurreição, é o derramamento do Espírito Santo. Por isso que todos os dias dessa semana, a primeira leitura da missa é sempre Atos dos Apóstolos e é sempre São Pedro falando, no dia de Pentecostes, que é a última obra que Deus tem para fazer, o ressuscitado derramar o Espírito Santo. E a gente sabe como eles se prepararam para isso. No cenáculo, com Maria em oração, para receber o dom do ressuscitado, que é o Espírito. E aí então São Pedro anuncia a necessidade da conversão, dizendo, povo de Israel, que todos vocês saibam, né, Jesus foi constituído Senhor e Cristo. É o final de um grande discurso que Pedro está fazendo. E aí o povo, ao ouvir isso, diz a palavra, ficaram de coração aflito. Algumas Bíblias vão colocar de coração compungido. É aquela dor no peito, é o arrependimento. E aí eles vão perguntar a Pedro e aos discípulos, à igreja, o que devemos fazer então? E aí como que uma nova quaresma começa hoje. O que devemos fazer então? Matamos Jesus, Deus o ressuscitou, deu tudo certo no final, mas nós o matamos. E esse nós o matamos não é só eles não, nós matamos Jesus. O final foi feliz por causa de Deus, não por causa das nossas boas obras. O que nós devemos fazer? E aí então Pedro vai dizer, parece uma nova quaresma. Como é que começa a quaresma? Convertei-vos e crede. E aí Pedro vai dizer, convertei-vos, creiam, cada um seja batizado. Quem não é cristão e é adulto precisa pedir o batismo como gesto de conversão. Para nós que já somos batizados, é sobretudo o sacramento da confissão. Convertei-vos, peçam o batismo. Pedir o batismo também significava entrar na igreja, ou seja, você não vai acreditar em Jesus na tua casa. Aí eu rezo em casa. Isso é conversa de gente, não vou dar adjetivo não.
Pedir o batismo é pedir o perdão e pedir para se adentrar numa família, na igreja. Todos os que eram batizados tinham que dar um jeito de se reunir aos domingos junto com os apóstolos para ouvir a palavra, o partir do pão. E quando vem a perseguição e eles se dispersam, eles se reuniam nas madrugadas nas catacumbas. Portanto, meus irmãos, não existe conversão em quem não está na igreja. Simples assim e biblicamente assado. E vamos parar com essa conversa mole ao molho. Um dos sinais da presença do Espírito Santo é pedir o batismo. Portanto, uma vida de coerência, de conversão e de igreja. E aí ele diz então, para o perdão dos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Porque eles viam os apóstolos no dia de Pentecostes todos cheios do Espírito Santo. Pedro já estava começando a fazer as curas dele. Vós também recebereis o Espírito Santo. E olha o que diz Pedro, que bonito. Pois a promessa do Espírito Santo é também para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, Alto Piquiri 2021, longe no tempo e na distância. Nós estamos longe de Jerusalém, desse dia. 20 séculos e quantos mil quilômetros. Mas a promessa é para todos aqueles que crerem, pedirem, desejarem, que Deus chamar. E aí então vai dizer, né? Pedro, com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava: salvai-vos dessa gente corrompida. Rapaz, a gente fala muito assim, porque hoje em dia o mundo está feio, né, padre? E está mesmo. Mas quem fala assim, logo deduz que antigamente era melhor. Então vamos voltar 20 séculos no tempo. E São Pedro olhava e falava: salvai-vos do meio dessa gente, ou dessa geração, depende da tradução, corrompida e depravada. Ai, Pedro, se há 20 séculos atrás, 21 séculos, o diagnóstico era esse: salvai-vos. Ou seja, é você que se salva. Salvai-vos, no reflexivo. Verbo no reflexivo significa ação que o sujeito faz sobre si ou por si e para si mesmo, e ninguém faz no lugar dele. Salvai-vos, é você que se salva. Salvai-vos do meio, ou seja, pula fora. Sai daí, do meio dessa gente corrompida. Se fosse hoje, salvai-vos, pule fora desses grupos de WhatsApp. Salvai-vos dessas rodinhas fim de tarde. Salvai-vos do meio dessa gente corrompida. E os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia, olha só que lindo, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. De novo, a igreja. Eu aceitei Jesus e agora eu vou viver Jesus na hora que der, dentro do meu quarto, antes de dormir. Vez em quando, antes de um almoço, lá antes de cantar um parabéns, cortar um bolinho, a gente reza um Pai Nosso. Ave Maria não, porque tem evangélico, tem que respeitar. Se uniram a eles. A fé nos une à igreja. E é o Espírito Santo, então, que nos faz enxergar como? Através do ouvido. Então pega nas suas 2 orelhas e tira as remelas da orelha, porque agora é hora de ver pela orelha. Pela orelha. Presta atenção nisso aqui. Aquelas pessoas tinham matado Jesus. E agora, compungidas, elas querem se unir a Jesus, porque elas estão vendo Jesus? Não. Mas agora elas estão enxergando a realidade de Jesus. Por quê? Porque ouviam. O que abre os nossos olhos? A palavra que entra pelo ouvido. Vamos voltar no Evangelho então. Mulher, por que choras? E aí ela diz onde é que está que eu busco, nem que seja chorando. E aí o que Jesus faz? Então Jesus disse, falou, palavra. E disse o nome dela, né? Maria. Quando Jesus fala Maria, diz o Evangelho, ela voltou-se de novo. Significa que ela já estava de costa para o jardineiro, porque ele também não respondeu onde é que estava. Aí ela escuta o nome dela, Maria. E ela volta e diz mestre. No hebraico dela, no aramaico dela, Rabuni, mestre. E já agarra no pé de Jesus.
que abriu os olhos de Maria? A palavra. Lá no mesmo Evangelho de São João, o que Jesus falou? Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. O que curou a cegueira de Maria? O que fez ela enxergar que aquele homem não é o jardineiro, é Cristo, a palavra. Meus irmãos, o que abre os nossos olhos é a palavra. Onde é que Ele está para que eu o busque? Ele está na palavra e é preciso conhecer a sua voz. Ela conhecia a voz de Jesus. Ninguém falava Maria como Jesus falava Maria. Ela olhando está cega, ela escutando enxerga. A palavra de Deus, Deus mesmo, quando Jesus fala com você dentro do seu coração, quando Jesus fala com você através da palavra, e a palavra de Pedro, que é o sinal da igreja, quando a igreja fala com você. Então no dia de hoje, 8ª de Páscoa, nós estamos numa liturgia onde está todo mundo enxergando pelos ouvidos e não pelos olhos. A multidão de Pentecostes está enxergando pelos ouvidos. E Maria também. Porque enquanto ela não escuta, ela até acha que é um jardineiro. Meus irmãos, sem a palavra de Deus, a gente não reconhece Deus. Sem a palavra de Deus, acontece na sua vida, na minha vida, uma bênção, um prodígio, uma, aspas, coincidência. E a gente não vê Deus agindo naquilo, a gente não percebe Deus ali. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser curados, libertos e exorcizados, mas isso só você pode fazer por você mesmo. Da nossa ignorância bíblica, da nossa dificuldade de ter uma palavra de Deus, com a qual eu possa adesivar, carimbar, esse momento tão feliz da minha vida, esse meu dia de hoje, ou essa desgraça que eu estou passando e vivendo. Essa é a grande tragédia da vida das pessoas que dizem ter fé. E é por isso que muitos não saem do choro, que nem é esse choro místico não, é o chororô da vida mesmo. Porque não encontram uma palavra, um dizer de Deus, a interpretação de Deus para a vida. E enquanto você não tiver uma palavra de Deus para associar aos momentos mais bonitos da sua vida, você quer ver como a tua situação é difícil? Apesar de ser 8ª de Páscoa, glória e incenso, deixa eu mostrar para você o fundo de poço que muitos de nós estamos. Se eu mandasse você fazer uma lista dos melhores momentos da sua vida, os 3 melhores momentos, os 10 melhores momentos da sua vida, lembranças muito boas, do ontem e do hoje, aí você vai fazer lá, vai escrever uma folha, flechinha, tal coisa, papapá. Agora eu falo assim para você, para cada momento bom da sua vida, coloque na frente uma palavra de Deus para isso. E como eu estou um amor de pessoa hoje, não precisa pôr 1 Coríntios, não. Pode ser até meio parafraseado. Coloca para mim na frente aí, um texto bíblico, um versículo bíblico, não precisa dar a citação não. Pode ser até meio parafraseado, como dizia Jesus, igual aquele evangelho, aquele salmo, que eu não sei se é salmo ou é provérbio, não interessa, tudo bem, hoje o Padre Mário está um doce. Coloca na frente para mim, você já está começando a ficar preocupado, sim ou não? Você percebe onde está a nossa cegueira? Onde estava a cegueira de Maria. Jardineiro e jardim, coisa bonita, né? Qual é o óculos que ela tem? Nenhum. Porque o óculos é a palavra. Vamos afundar mais no poço um pouco? Vamos pegar uma folha de caderno agora, os momentos mais difíceis, mais tristes, mais sofridos mesmo, onde você quase arregou. Você quase foi dessa para o outro lado. Você quase mudou para o time do Satanás. Escreve na folha. Os momentos mais difíceis, tristes, assim, que você falou, meu Deus, até onde é que está Deus? Ok, escreveu, chorou, emocionou, acordou, muito bem. Na frente, vamos colocar o óculos de Deus para as tragédias, para os sofrimentos. Vamos lá, um versículo, uma parábola que Jesus contou, vamos lá, associa para mim. Você tem o dia inteiro para fazer isso, eu vou ali fazer tudo que eu tenho que fazer, de noite eu volto. E porque eu estou um doce, não precisa nem a citação. Você saber se estava em Marcos ou em João, Tessalonicenses, Salmo, não precisa. Vai no grosso mesmo.
Consegue? Você percebe por que as nossas alegrias não nos levam para Deus, não nos fazem gratos, não nos santificam de vez? Percebe por que as nossas tristezas e os nossos sofrimentos não nos convertem? Porque falta o óculos. Porque sem a palavra, meu irmão, você está no jardim com Cristo achando que Ele é jardineiro. Maria não tinha como interpretar aqueles fatos, até que ela escuta a voz. Aqueles homens tinham visto Jesus fazer milagres, pregações, vários do que ouviram Pedro, conheciam Jesus há um tempo. Viram Jesus na cruz, mas eles não têm uma palavra que traduza, que explique aqueles fatos que ficaram famosos em Jerusalém. Estão perdidinhos da Silva, porque a fé não está no olho, a fé está no ouvido. Maria. E aí então, ela enxerga, porque o que abre os nossos olhos é a palavra. Jesus palavra. Porque a nova arca da aliança está nos corações. Graças a Deus que é assim. Graças a Deus que Ele pode estar em cada coração e não mais num lugar só. Mas como é que Ele está em cada coração? Pela palavra que cada coração lembra, compreende e reza. Eu não lembro, porque talvez não compreendi, logo rezar muito menos. Eu sou um túmulo vazio. É preciso lembrar, é preciso compreender, e aí Ele pode estar onde você estiver, Ele está com você. Maria, disso ela lembrava, disso ela não se esquecia. E aí então, vai para os pés de Jesus, toda feliz, né? E Jesus vai dizer, não me segures, que ainda não subi para junto do Pai. Mas, e aqui vem a misericórdia de Jesus ressuscitado. O ressuscitado nos dá duas coisas. O Espírito Santo, que nós vamos celebrar no Pentecostes. E, o que Jesus ressuscitado nos dá? Jesus vivo nos deu o Evangelho. As parábolas, as pregações e os milagres. Jesus vivo nos deu Maria Santíssima, antes de morrer aos pés da cruz. E a Eucaristia. O que o ressuscitado nos deu? Nada? O Espírito Santo e o Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, do meu Deus e vosso Deus. E é muito interessante isso aqui, minha gente, olha aqui para o padre. Jesus não disse assim, subo para junto do nosso Deus, meu Deus e vosso Deus, como que para dizer, é teu porque é meu, é teu porque eu quis dar para você. Não é o nosso Deus, nosso Pai. Não. Meu Pai é teu porque eu dei, porque eu ressuscitei. E à medida em que eu estou dentro de você, como? Pela palavra e pela Eucaristia, o meu Deus é teu Deus. E à medida que eu estou dentro de você, pela palavra e pela Eucaristia, o meu Pai é teu Pai. Mas Ele nos dá o Pai, à medida em que nós estamos nele. Vai dizer para eles, meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai, né? Que eu subo para Ele. E então Maria Madalena, porque buscou chorando, porque buscou sem apoios, mas buscou, pode dizer o que nem os discípulos tinham dito ainda, né? Eu vi o Senhor, vi através das lágrimas, vi através da voz e da palavra. Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Porque a grande obra, meus irmãos, do ressuscitado é falar conosco. Ele fala, Ele diz. É preciso ter ouvidos para ouvir. E Ele fala palavras para compungir a gente por dentro e fazer a gente perguntar para Ele, o que eu faço? Como é que eu te correspondo, Senhor? O que eu faço? Como é que eu me devolvo para você? Como é que eu te agrado agora? Esse é o dom da ressurreição em nós. Diante de tudo que Deus fez, sem a gente. Ele nasceu, Ele viveu, Ele ensinou, Ele morreu, Ele ressuscitou. Isso tem a ver o que com você? Nada, você não tem mérito nenhum nisso, nem eu.
Mas aí o coração compunge e diz: o que eu faço para fazer parte disso tudo? O arrependimento. Mas a gente também precisa fazer essa purificação da fé, meus irmãos. Portanto, com ânimo, quando for hora, sobrevivamos às lágrimas. E em lágrimas, que Deus nos dê a graça no dia em que a gente estiver na fé, sem apoio nenhum, dizer: onde é que você está, Senhor? Fala que eu vou, fala que eu busco. Agora entendamos uma coisa, meus queridos: quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Tem hora que Deus para mesmo de falar, porque se no grossão da coisa, o que Deus já falou, a gente não foi, para que Ele vai terminar de contar o caminho? Mas Maria Madalena é essa alma apaixonada por Jesus, não por ela mesma, por Jesus, não por aquilo que Jesus podia dar, por Jesus. Onde é que o Senhor está? Eu te busco. Eu vou na madrugada e na lágrima. E aí Jesus se revelou para ela. Revelou para ela ressuscitando aquilo que já estava dentro dela, a voz dele. Como se Jesus tivesse soprado as brasas. Ela já conhecia a voz, estava quase morrendo, tadinha. Mas Jesus ressuscitou o que já estava dentro dela, a palavra, a voz. Por isso, irmãos e irmãs, quando for hora, com perseverança, com determinação e com esperança, sobrevivamos às lágrimas. Quando chegar a hora de não ter apoio e só ter lágrima, busquemos o Senhor. Deus não decepcione nem se esconde de quem diz: onde é que você está que eu vou? Ele se mostra, como se mostrou a Maria. E quando Ele se mostrar, Ele só quer fazer isso: soprar a palavra que já devia estar lá. Por isso nos preparemos para a purificação da nossa fé, tendo em nós a palavra do ressuscitado.